Oi, gente, vou deixar aqui o título, como acontece o jejum. Olá, as pessoas têm muitas dúvidas. Boa noite, boa noite. Feriado aí pré-Páscoa, né? É um dos feriados mais complicados, né? Por causa do chocolate, enfim. Então, até hoje na jornada a gente combinou lá de colocar um protocolo um pouco mais intenso pra gente se preparar aí, porque geralmente acontece um pouquinho de hedonia e hedonismo, exagero, comum, faz parte. A vida é feita, né, de banquetes, fasting and feeding. Oi, gente, oi de Portugal. Gente, eu vou começar, entrei no desafio, beleza, maravilha. Eu vou começar falando um pouquinho sobre como que acontece o jejum. Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários, só pra gente conseguir olhar os slides, depois eu volto aqui. Deixa eu ver, não. Vocês podem deixar as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui. Ok, perfeito. As perguntas já estão aqui. Então, porque hoje uma pessoa me perguntou por que o jejum ele tem benefícios adicionais, por que é muito mais fácil perder peso com o jejum, né? Do que quando você come várias vezes ao dia, me fizeram essa pergunta. Porque, pessoal, quando a gente se alimenta frequentemente, é como se o nosso corpo entendesse que estamos no processo de armazenamento. Então, a alimentação é um período que você está armazenando. E geralmente a gente tem alguns sentidos, isso é muito intuitivo, é até inconsciente. A gente tem uma tendência a sempre comer a mais nesse intuito aí evolutivo, né, nessa questão, né, digamos, nesse instinto evolutivo que a gente tem de estoque, né? O nosso corpo, ele é voltado para estocar, porque como a comida foi escassa por muito, muito tempo na nossa história como seres humanos, a gente tem esse sistema muito orgânico, muito natural de comer, de estocar, né? De pensar que vai vir uma grande escassez aí e pode faltar comida. Então a gente instintivamente, inconscientemente, a gente tem essa tendência. Então, se você coloca na sua dieta um período de 6 refeições ao dia, você vai ter 6 tentativas e 6 possibilidades de comer e possivelmente de ultrapassar, né? Por isso que a gente fica naquela fome constante, porque você fica o dia todo no modo de armazenamento. A tua insulina fica alta, a tua glicemia também tende a ficar mais alta, porque você tá só digerindo, só processando o tempo todo. Então, durante as refeições, os níveis de insulina, eles estão sempre elevados. Então, é o teu corpo, vamos armazenar. Então, não importa, gente, se você vai lá e come no café da manhã, uma dieta assim com poucas calorias, por exemplo, mas você começa o dia com um carboidrato refinado, você já vai disparar essa insulina e o teu corpo já vai entender, vamos armazenar, tá? Então você passa o tempo todo neste modo. Deixa eu colocar a outra imagem. Então o estômago, ele serve como uma bolsa também. Então por isso que muitas pessoas erroneamente têm aquele instinto, aquela sensação, a minha saciedade é só quando eu fico explodindo, né? Eu era assim. Então, pra mim, comer era ficar até o estômago ficar muito cheio e ficar com aquela sensação até ruim, desconfortável. E a gente sabe que sempre que se a gente come a mais ali do que o nosso corpo necessita, a gente vai estocar, obviamente, porque o estômago também serve como uma bolsa, né? Como um compartimento de armazenamento. E você pode comer a mais sempre. Então, se você faz 3 refeições ao dia, cheio de carboidrato, se você consome a mais, você vai estar sempre estocando, ou no mínimo você vai estar no 0 a 0. Você vai emagrecer e não vai engordar porque você está comendo a quantidade ideal aí que o seu corpo entende, tá? Então, o que acontece? Na fase pós-absortiva, por isso, olha por que o jejum faz tanto sentido. De 6 horas, então o nosso maior pico de fome é a partir no período de 6 horas. 6 horas é o nosso, depois que você comeu, se você, por exemplo, almoçou, às 6 da tarde ali, mais ou menos, você vai ter um pico de fome, ou às 5, ou às 6, mas depois a fome tende a diminuir.
Então ela não vai aumentar. Você vai ter picos de fome se você faz um jejum de 24 horas, de 30 horas, você vai ter ondas de fome, mas ela nunca vai ser tão elevada como nessas primeiras 6 horas. Então se você para de comer ali, por exemplo, às 5 da tarde, você vai ter um pico ali mais ou menos às 10 da noite, por aí, uma média, você vai dormir, no outro dia você vai acordar sem fome alguma, tá? Então os níveis de insulina começam a cair cada hora. Gradativamente você vai estando em jejum, você vai diminuindo essa insulina, então o teu corpo já entende, não estamos mais no modo de armazenar. Então a gente vai, acabou a última refeição, a gente vai degradar o glicogênio, que é um estoque também que a gente estoca no nosso fígado e no nosso músculo. E essa glicose ali, então até umas 15, 16 ou até 24 horas, dependendo do que você comeu, você tem um estoque ainda ali no seu organismo, que é rápido, que não é a sua gordura. Então, se você faz um treino ali em 16 horas de jejum, você tá com o estoque de glicogênio mais baixo, então você vai possivelmente entrar no modo de queima de gordura depois que diminuir essa quantidade de glicogênio. Agora, se você faz, por exemplo, Flávia, eu vou fazer uma semana, uma refeição por dia, por um período de uma semana. Obviamente que quando você faz somente uma refeição, você não vai conseguir repor todos os nutrientes ali, todas as quantidades de calorias para repor novamente esse glicogênio. Então, você no segundo, terceiro, quarto dia, é gradativo, com menos horas você vai entrar numa cetose mais alta, porque você não está repondo as quantidades, né, de glicogênio, de glicose para o teu corpo estocar novamente. Então, por isso que quem fez jejum já, tipo uma semana de uma única refeição, fica numa constante queima de gordura, mesmo se alimentando ali, né, uma vez ao dia, tá? Então, o que acontece depois? Deixa eu colocar a outra imagem. Aí, o que acontece? Os ácidos graxos, as gorduras, começam a ser utilizadas como fonte de energia, principalmente o cérebro. O cérebro começa a utilizar corpos cetônicos, que são algumas substâncias que elas conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, assim, você depois de 20 horas de jejum fica com essa clareza mental mais aumentada, cetose, é porque o seu cérebro está sendo abastecido por ácido graxo, tá? Em vez de glicose, em vez de açúcar. Então, por isso que você fica naquela clareza incrível, porque muda o metabolismo aí, né? A gente para de queimar açúcar para queimar gordura e também corpos cetônicos. Então, após 4, por exemplo, uma pessoa que tá fazendo 4 dias de jejum consecutivo, tá? 75% da energia utilizada pelo cérebro é produzido pelas cetonas, né? Por esses corpos cetônicos. Os dois principais tipos de cetona são beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Gente, em tratamentos com pacientes com epilepsia, que tem várias convulsões diariamente, nos Estados Unidos já tem um tratamento baseado na dieta cetogênica, né, no jejum, porque a pessoa fica com um alto nível de cetose e através dessa mudança do metabolismo da energia, né, que sai da glicose para gordura, para cetose, esses efeitos, esses sintomas são diminuídos, tá? Então, isso pode aumentar 70 vezes mais durante o jejum. Então, o pessoal fala, por que o pessoal que faz jejum fica mais inteligente, tem uma clareza mental, um raciocínio mais lógico, mais apurado? É por isso, tá? É fisiológico. O açúcar faz o contrário. Então, a adrenalina, né? O que acontece? Se você vai aumentando a adrenalina também durante um jejum depois de 24, 36 horas, porque os níveis de insulina caem. E por que a pessoa acha que vai morrer? Quem nunca fez jejum, né? Acha que com 2, 3 dias de jejum a pessoa não vai ter energia para nada. Na verdade, hoje foi feito até um post que os níveis de adrenalina aumentam para que tenhamos bastante energia para buscar mais comida. Quem já assistiu Largados e Pelados, vocês já viram, né? Eles vão lá para a selva, eles passam às vezes 15, 20 dias comendo muito pouco, se exercitando muito, ficam lá buscando comida e eles ficam muito ávidos, né? Eles ficam muito atentos para achar comida. Então, em vez de eles ficarem lá morrendo, deitados, letárgicos, é o contrário. A pessoa fica com o raciocínio ali, preciso encontrar comida. Então, por isso que todos esses sentidos ficam mais aguçados.
Porque, gente, vocês têm que entender que a gordura corporal, ela foi feita para ser utilizada. A gordura, é muito, muito claro isso, é um alimento estocado. Então, quando você está em jejum, você não fica desnutrido. Você tem suprimento, você só precisa deixar o teu corpo aprender a utilizar essa fonte de energia. O que acontece é que as pessoas estão viciadas em carboidrato, elas ficam comendo toda hora. Esse mecanismo aí, as mitocôndrias estão mal acostumadas, o seu corpo está viciado e aí o que acontece? Durante algumas semanas você vai ter sintomas de abstenção. Não é porque você tá fraco, às vezes a pessoa tá com sobrepeso, tá toda inflamada, tem gordura, muita gordura corporal, mas ela sente fraca, porque ela tá passando por um processo de abstenção, abstinência. Esse período, esse momento, esses sintomas tendem a se equilibrarem, né? Você vai se sentir mais tranquilo e com menos sintomas ao longo que você vai se adaptando, então isso passa. Só que, infelizmente, as pessoas desistem antes de chegarem na parte boa. Ah, isso não é pra mim, eu fico muito fraco, eu tenho que comer minha bolachinha, não sei o quê. E aí a pessoa não consegue imaginar sua vida, né? Ela não consegue se perceber, se imaginar fazendo jejum, justamente porque ela tem esse tipo de vício de dependência do açúcar, tá? Isso é fato. Eu vou liberar de novo os comentários. Ok. Eu vou tirar aqui a imagem, que daí a gente vai voltar a conversar. Eu vou abrir aqui as questões. Deixa eu ver. Aquele magnésio... Deixa eu ver. E aqui? Não consigo olhar. Mas me perguntaram se aquele magnésio que eu falo da Relief quebra o jejum. Não quebra, tá? Ele não quebra. Nenhum tipo de suplemento, vitamina e mineral quebra. Oi, Thaís, tudo bem? A Flávia, a Aniele, na verdade, perguntou: quem tem gastrite pode fazer jejum? Essa pessoa tem uma inflamação, né? Então, o jejum, na verdade, vai ser uma ótima ferramenta, porque ela vai dar um descanso para o organismo. É claro que a pessoa que tem gastrite, provavelmente ela tem uma inflamação decorrente da sua alimentação. Então, ela precisa também rever os seus hábitos, o que ela come, porque provavelmente foram os tipos de alimentos que ela ingere que causaram essa inflamação. Então, o jejum não causa gastrite, tá, gente? Não tem nada a ver. Algumas pessoas confundem muito isso. Porque não pode ficar com o estômago vazio. Na verdade, não tem nada a ver. Tá inflamado e não foi o jejum, não é o jejum que causa inflamação, pelo contrário. Mas o jejum pode ser uma ferramenta, sim, que pode beneficiar, porque você vai dar um descanso, você vai desinflamar. Sabe quando você tá, por exemplo, você tem uma ferida no joelho, você vai dar um descanso, vai ficar mais tempo sentada, não vai forçar tanto. Agora você tem uma ferida no joelho, toda hora tá lá se agachando e de novo estimulando aquela inflamação, o que vai acontecer? Vai só piorar, né? Então o jejum é uma ótima ferramenta. Deixa eu ver aqui. O jejum ajuda com endometriose? Obrigada por tudo. Ai, gente, vocês são muito fofas. Todo dia recebo muito carinho aqui. Todo tipo de inflamação, lembra que eu falei no começo da live na questão da insulina elevada? Quando a gente faz jejum, a gente diminui a insulina. Existem algumas vertentes que estudam doenças, e principalmente doenças degenerativas, doenças crônicas, que a inflamação em geral, ela já é provocada por esse desequilíbrio da insulina constantemente alta. Então é como se o nosso organismo não foi feito, gente, para comer o dia todo, tá? Então tem pessoas que fazem 6, 7 refeições, não engordam, estão saudáveis. Vai lá, vamos ver os exames e vamos ver esse metabolismo daqui a uns anos, porque naturalmente, claro que tem algumas pessoas que precisam comer mais vezes, que o jejum não é para todo mundo, mas essa recomendação de ter que comer o tempo todo, isso é antifisiológico, tá? Porque ao longo da vida, se a pessoa passa, vocês podem ver hoje as pessoas de 35, 40 anos já com um monte de doença que era para ser desenvolvida lá nos 60, 70 anos,
justamente porque já está um organismo desgastado, é excessivo essa exposição à glicose o tempo todo. Se a gente for ver lá nos anos 70, anos 60, que não tinha esse boom da indústria alimentícia, esse excesso de industrializados, né, esse excesso de tudo, olha como as pessoas eram, né? Algumas doenças demoravam muito mais tempo para aparecer, índice de câncer era muito menor, porque as pessoas comiam menos, era menos frequente, não tinha essa necessidade constante de lanchinho, né? Hoje a gente vai num parque, eu fico chocada, como eu tenho filha pequena, e às vezes a gente vai num parque de diversão ou na praia, as crianças estão sempre comendo, elas nem brincam mais, porque tá sempre com um pacotinho, com pirulito na boca, com uma bala, assim, desde a infância a gente já é exposto. Infelizmente, né? Essa geração ainda é muito pior. Então, as pessoas estão sempre comendo, sempre no estado alimentado. E é o que eu falei lá no início. A gente tem que ter um equilíbrio entre a insulina equilibrada, a insulina mais alta. A gente tem que transitar entre esse estado alimentado e o estado não alimentado. O problema é que a gente vive no estado alimentado o tempo todo. Se você pegar uma máquina e você colocar o tempo todo ela para trabalhar na sua potência sempre alta, forçando aquela máquina, o que vai acontecer? Ela vai durar menos, né? Ela vai ter mais manutenção, ela vai ficar mais... a tendência a ficar mais tempo estragada é muito mais alto. Então, e é o que acontece, né? O nosso organismo não foi projetado, não é feito para essa alimentação excessiva constante, tá? Isso não sou eu que digo, a gente vai... Tudo que a gente estuda hoje, estudos e a vivência prática, né? A gente analisa, hoje a gente já vê criança com 12 anos usando insulina com diabetes tipo 2, não é nem o diabetes infantil, né? O tipo 1, é aquela diabetes adquirida, porque a criança só come bobagem e come o tempo todo. Então, infelizmente, né? E o que acontece? O diabetes é a doença mais clara com essa relação do excesso de açúcar no sangue e insulina alta. O que acontece? A pessoa ela vai ficando intolerante, né? Esse mecanismo, insulina alta o tempo todo, acorda com lanchinho, aí vai lá no nutricionista, ele manda comer 6 vezes, contanto que tome a insulina, ok. Aí, o que acontece? Aquela insulina, aquela quantidade de medicamento, cada vez mais ela vai se tornando ineficiente, porque o organismo se adapta, né? Eu sempre falo, você toma uma dosagem de medicamento para diabetes e continua comendo igual, ela vai fazer efeito por um tempo. Você vai testar daqui 6 meses, aquela dosagem não é mais suficiente, porque o organismo é uma máquina de se adaptar. Aí, o que acontece? A pessoa começa a tomar mais medicamento, e cada vez isso se torna menos efetivo. Quando não se torna efetivo, a pessoa fica constantemente com açúcar no sangue elevado, que é extremamente tóxico. Por que acontece lá o pé do diabético, aquela necrose, né, nas extremidades? É excesso de açúcar, vai oxidando, né? Esse exagero, esse excesso de açúcar na corrente sanguínea o tempo todo é tóxico. E através do diabetes a gente consegue ver claramente essa progressão, né? Quando a pessoa chega no nível máximo, ela tá tão inflamada que ela tem que fazer uma amputação, ela tem que retirar aquele membro, porque o membro está totalmente inflamado, né? Fica aquela necrose dolorosa, triste, é uma das doenças mais tristes que eu acho, assim, e totalmente que poderia ser controlado, né, se a gente tivesse mais informação e as pessoas tivessem mais consciência. Mas existem outras doenças que elas têm essa ligação com o excesso de açúcar no sangue, essa insulina alta o tempo todo, mas ela não se manifesta como diabetes. Uma doença autoimune, o próprio câncer, que a gente já vê que o excesso ali de açúcar no sangue também é um fator ali no crescimento e no aumento, na metástase do tumor. Então, como se o açúcar fosse um combustível, literalmente, né? E com esse passar do tempo. Então, existem muitas doenças que estão indiretamente vinculadas com esse excesso de alimentação, sim. Mas, infelizmente, né, a gente tem poucas informações, isso é muito subentendido, os profissionais, muitos também não acreditam, acham que é só tomar o remedinho, não. Mas eu acredito assim,
Não existe perfeição, realmente você ser 100% disciplinado nos dias de hoje, eu acredito que cada vez vai ser mais difícil, mas é tão claro, gente, que você vai falar assim, ó, eu vou comer do período tal, da hora tal, por exemplo, quem gosta de tomar o café da manhã? Muita gente fala pra mim, Flávia, eu não gosto de pular o café da manhã, eu gosto do café da manhã, eu prefiro não jantar. Ok, essa pessoa que gosta do café da manhã, que tudo ok, ela vai se limitar, então ela pode se programar, olha, a minha refeição vai ser das 8 da manhã às 3 da tarde, ponto, né? Assim, e com o tempo essa pessoa, como ela vai reduzir esse período de alimentação, e por exemplo, se ela para de comer às 15 horas, no outro dia às 8 da manhã, cada vez mais ela vai sentir menos fome. E ela vai passar mais tempo no estado também não alimentado. Então ela vai equilibrar esse estado alimentado com o estado não alimentado. É isso. O problema é que hoje, como eu falei, a gente tá muito no estado alimentado. Tem gente que para de comer à meia-noite e volta a comer às 6 da manhã. Não fica no máximo 6 horas em jejum, juntando com jejum noturno. Quase zero, né, de descanso. Agora, se a pessoa começa ali com as 12 horas de jejum, paro de comer às 8 da noite, vou comer às 8 da manhã, e de repente chegou às 8 da manhã, eu acho que eu vou testando, vou tentar ir até às 10 horas, né? É assim, gente, é um dia após o outro. Não, eu vou tentar ir até às 11, vou tentar... Não precisa ser aquela coisa, eu vou começar pulando o café da manhã, eu tenho que fazer 16 horas, fico lá naquela ansiedade aí, não consegue, desisto, o jejum não é pra mim. Isso é o maior erro sempre. Mas se você pensar assim, como que eu vou fazer na minha prática para reduzir o período de alimentação? Começa assim, depois você vai vendo que a sua fome vai diminuindo. Se você escolher os alimentos com mais proteína, mais gordura, vai ser mais fácil ficar esse momento em jejum. Você vai se sentindo melhor, você vai começando a ver os resultados e a mágica vai acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acho que eu acredito muito nessa mudança gradativa. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que tá lá super obesa, que come o dia inteiro, do dia pra noite ela vai parar de comer e vai começar a fazer aquele jejum super prolongado, sabe? Começar com jejum de 60 horas. Eu não acredito nisso. Eu acho que é sempre gradativo, né? A Enilde tá falando, a fome diminuiu muito quando como mais proteínas. E é isso. Se você come lá as proteínas, gordura, carboidrato, até um carboidrato tipo de uma batata doce, mas proporcionalmente menos em relação à proteína e à gordura, daí você põe vegetais, você faz um prato assim, com comida de verdade, você vai ver que a fome vai diminuir. Agora sim, esses dias eu até postei, e depois eu apaguei, assim, que vocês me mandam esses posts de outros nutricionistas, a pessoa falando, não, você pode comer seu pão, que você pode emagrecer, que isso é um terrorismo, contanto que você conte calorias. Mas é o que eu disse, você começa o dia com pão, logo pela manhã, você vai ter fome, entende? Porque você vai disparar a insulina. Lá no início da live eu falei da insulina. Então, a gente não pode desprezar isso. E infelizmente, a nutrição vem muito nessa matemática. Calorias, tudo são calorias. Mas as calorias são importantes. Mas se você começar o dia com ovos e abacate, comparado com você começa o dia com pão com doce de leite, né? Como é passado aí nas mídias, pode ter certeza que o pão com doce de leite você vai ficar com fome o dia inteiro. Então você não vai conseguir fazer jejum, vai ser difícil emagrecer porque tua insulina vai estar alta. Agora, você começa o dia com gorduras, proteínas, a comida de verdade, você vai ver que vai fluir, né? Essa insulina vai continuar mais equilibrada, você não vai ter picos, aquele efeito rebote, aquela indisposição, aquela irritabilidade. Quando eu consumia muito, por exemplo, carboidrato, eu vivia irritada, vivia ansiosa. Se passasse o horário ali do lanche da manhã, eu já queria matar um. Então é isso, gente. Hoje eu me percebo assim, não é que eu sou a pessoa mais disciplinada. Nada disso, eu nunca fui muito disciplinada.
Eu acho que quando você muda o seu estilo de vida, o seu corpo se adapta tanto que aquilo vira o seu método. Você não sente tanta necessidade assim. Você vai diminuindo essas compulsões, né? Então, o jejum eu acho que é uma das melhores ferramentas para diminuir a compulsão, porque você diminui a exposição. Meu medo é fazer perder massa muscular. Olha, se você come proteína e gordura, principalmente proteína, e faz exercício, dificilmente você vai perder massa. Principalmente se você tem uma gordura mais gordura corporal, tá? Não perde massa. Eu posso falar até por mim. Foi o que me ajudou. Perdi 25 quilos, tá vendo, gente? Estou fazendo jejum de 7 dias, já senti a diferença há 7 dias. Mais disposição, sono melhor, estou perdendo medidas já. Ela tá fazendo há 7 dias, não 7 dias de jejum. Ai, Rê, vocês me deixam com vergonha. Eu não compartilhei, mas uma pessoa me mandou aqui naquelas perguntinhas que eu tô muito bonita, que tô muito jovem, né? Eu achei muito engraçado. E justamente eu acredito sim que a disposição e essa questão da longevidade, né? Principalmente da pele, da questão de se sentir disposto, jovem, né? De você não ficar tão inflamado, da sua pele também, menos glicação, menos açúcar. Gente, jejum é vida em todos os aspectos, tá? Doutor, estou há 36 horas de jejum, é o meu primeiro jejum prolongado. Será que tem algum problema? Muito maravilhoso. Jejum de 36 é vida. Existe a possibilidade de regressão de diabetes? O Dr. Jason Fung já fez um estudo que sim, ele colocou os pacientes dele lá para fazer jejuns periódicos de 24, 30, 36, fantástico. Eles em 6 meses não utilizavam mais. Foi feito sob supervisão, né? Mas é a melhor ferramenta porque você não coloca para dentro, né, gente? Eu não entendo essa linha que, não, você pode comer o pãozinho, vai lá medir o glicosímetro, tá super elevado, daí você vai lá e toma insulina. Eu não entendo essa lógica. Não é muito melhor não aumentar a glicemia? Não é melhor, em vez de ir lá comer o ovo com abacate, que você vai lá medir, a tua glicemia vai ficar estável, e aí a tua insulina, a quantidade vai ser menor? Eu não entendo, realmente. Não faz sentido. Doutora, eu faço jejum de 22 horas até as 12, mas logo pela manhã tomo vitamina C. Não quebra o jejum, a vitamina C. O único problema do jejum de 36 é você ficar mais feliz. Eu amo. E é engraçado que nem é o de 36 somente. Sabe o que eu percebo em mim, gente? Quando eu paro de comer mais cedo, tipo almoço, ou paro de comer lá às 15 horas, no outro dia eu já acordo assim, eu acordo diferente. Não sei se vocês sentem isso, porque eu acredito que tem a ver com esse mecanismo aí da insulina, da glicemia. Você já acorda, uau, vou conquistar o mundo. Eliminei 15 quilos com jejum e low carb, fantástico. Intestino preso, como superar? O intestino sempre está relacionado à inflamação, tá? Então, tá muito mais relacionado com o que você come, que pode ser algum fator que está desencadeando essa dificuldade de digestão. As fontes de gordura, além do abacate, ovos, tem gorduras e proteínas, carnes, tem gorduras e proteínas. Da fruta é mais o abacate, o coco também tem gordura. Treino de alta intensidade, o que você diz. Depende da quantidade de horas, né? Que você tá fazendo o seu jejum. Aí a gente tem alguns estudos do Ramadã, só que os estudos do Ramadã, o problema é que eles comparam às vezes que perde um pouco da performance em alguns casos, porque eles também ficam sem tomar água. Então, tem a questão da desidratação, né? No nosso jejum intermitente a gente toma água. Então, acredito que adaptado você vai melhorando a performance. A medicação da tireoide toma em jejum mesmo e segue? Sim. Eu tomo extrato da tireoide, te dá dor de estômago. Então tenta tomar no período alimentado. Jejum no pós-operatório pode, é vida, diminui a inflamação, ajuda a recuperar muito mais rápido. Fazendo o protocolo, posso tomar suplementos e mix de aminoácidos? Eu geralmente acho bacana tomar o mix de aminoácidos no estado alimentado. Água de coco quebra o jejum, sim.
Deixa eu ver mais alguma pergunta. Tenho 86 anos, posso entrar no programa? A gente está fazendo o programa, o desafio que vai começar depois da Páscoa. Se você não se inscreveu, o link tá na bio. Gente, fantástico. Jejum é vida, sempre, em qualquer idade. Daí, claro, tem protocolos e maneiras diferentes, mas a gente vai explorar isso lá no desafio. Tem plaqueta baixa, pode fazer jejum? Jejum ajuda a regular o seu organismo como um todo, né? O que pode... suco de couve e maracujá, sim, quebra o jejum. Água com limão não quebra. Café preto também não quebra. Trident é controverso. Esses dias eu tava chupando um chiclete aqui, vocês, tô chupando chiclete. Para algumas pessoas pode atrapalhar, que pode o sabor doce, pode dar mais fome. Daí você tem que perceber se para você é um fator que te ajuda ou que te atrapalha. Flavinha, depois de quantos minutos após a refeição pode fechar, já começar a contar no momento que você para. Gasosa, água com gás não quebra. Como sair do efeito platô? Entra no nosso desafio lá que a gente vai ensinar isso fantasticamente. No protocolo você ensina como contar macros. Então, na estratégia do jejum intermitente, o macro ele não entra como uma necessidade, né? A gente vai consumir conforme fome e saciedade. Consigo ficar sem café pela manhã. Olá. Sou vegana, as gorduras vêm então do abacate, coco e o que mais? Agora você me pegou. Tem umas pastas que fazem... tahine, né? Que é mais gorduroso. Tem umas pastas de alguns vegetais que o tahine eu sempre coloco nas dietas quando a pessoa é vegana. É uma opção também que dá bastante saciedade. Pessoal, o fish oil quebra, porque é óleo, né? Se com Trident me sinto bem... Gente, não quebra porque não tem calorias, ok? O Trident. Mas pode acontecer assim, de você ficar estimulando muito por causa da mastigação e pode te dar mais fome, enfim. Aí nesse viés, nem sempre é o viés do quebra ou não. A gente tem que ver o que é benéfico, o que me atrapalha. Se me atrapalha, mesmo que não quebre, não vale a pena. MCT sim tem calorias, quebra. Creatina quebra? Não quebra. Anticoncepcional não quebra. Caldo de osso, sim. Caldo de ossos geralmente é indicado assim para quem faz um jejum mais prolongado, de 7 dias, e tem uma ingesta assim de calorias. Em tese, quebra o jejum metabólico. Na verdade, quebra o jejum calórico, tem calorias, mas você continua no metabolismo da cetose. A falta de sal pode causar tontura, sim. Então, você tá com aquela tontura, dor de cabeça, você coloca um pouco de sal integral, sal marinho debaixo da língua, vai ajudar bastante. O magnésio, gente, vou falar lá no desafio, eu vou falar, gente, se tem um suplemento na vida que eu falo, que a grande maioria das pessoas tem necessidade, que ajuda muito no jejum, que pode mudar, é o magnésio, tá? Já tem até uma live sobre magnésio, vão lá mais embaixo, que tem vários tipos de magnésio. Magnésio é vida. Grão de bico para vegano é uma boa opção, na questão de proteínas e enfim, de saciedade também. Lá sobre o magnésio, vão lá na live que eu fiz, que é fantástico. Então eu vou deixar, gente, vocês... Fiz jejum para economizar num momento difícil da minha vida e cheguei a perder 30 quilos. É isso. Maravilhoso. Tenho 67 anos, não consigo ficar sem tomar o café sem açúcar. Café sem açúcar quebra sim. Então tá, gente, vou deixar jejum pós-lipoabdominoplastia, maravilhoso, né? O jejum vai te ajudar a manter os resultados. Estou em um churrasco agora comendo horrores. E assistindo a live. A intenção equivale. Sai do churrasco e já fecha a janela. Eu pesava 72 quilos e hoje peso 57. Caramba, pensa na felicidade. Isso é vida, gente. Isso é vida. Eu nunca vi... Olha, vocês podem me dizer, mas eu não conheço nenhuma abordagem
nenhuma abordagem que você coma mais de 3, 4 vezes ao dia que tenha tantos resultados como tem. Gente, só aqui no Instagram eu fico assim, abobada com tantos resultados. Eu não vejo isso em outra abordagem. Não vejo mesmo. Meu sonho é ser seu paciente. Rafael, estamos aqui. Com 45 eu tenho obrigatoriamente que fazer jejum de 18 horas. Você tem que ver se os 18 horas, né? Se você fazendo todos os dias você consegue manter. Aí você tem que colocar ali na prática e ver, com 18 horas é o necessário, consigo manter bem? Ok. Eu faço no mínimo 18 horas todos os dias. Eu pesava 75 quilos e hoje peso 55. Fantástico, tá vendo? Ó, eu nunca vi esses resultados assim. Estou no desafio de 21 dias. Uhul. Graças ao jejum maravilhoso. Estou com 90 quilos. Já eliminei 4 quilos em 6 dias. Gente, tá, boa. Sobre a queda de cabelo e o jejum. Pra finalizar. Senão a gente vai tem que fazer uma live 24 horas aqui, tá? Aqui é muitas dúvidas. O que acontece? A questão, assim, a pessoa come várias vezes ao dia, mas isso não quer necessariamente que ela não quer dizer necessariamente que ela esteja bem nutrida. Ela pode já ter algum aspecto, alguma deficiência nutricional não diagnosticada. Aí ela começa a fazer jejum, perde peso e ela depleta a pouca reserva, por exemplo, do ferro, né? O ferro e o complexo B são os principais vinculados aí à queda de cabelo. Aí, claro, quando ela faz jejum, ela tem uma ingesta menor de nutrientes, né? E aí a pessoa, foi o jejum, né? Isso acontece muito, eu pego muito paciente que teve Covid. Quando a gente tem uma infecção também, a pessoa ficou muito inflamada, uma tempestade ali de citocinas, o corpo demanda muito, precisa de nutriente para fazer esse combate àquela infecção, aquele vírus, aquele patógeno. Então a pessoa fica depletada, por isso que no Covid a pessoa fica, depois ela fica sem memória, perde o cabelo, ela fica cansada, ela fica mal-humorada, ela fica fraca, porque ela ficou desnutrida, desprovida de nutrientes. Tudo que ela tinha foi ali para o combate, né? E isso acontece também com muita gente que tá obeso e que daí come demais, tá inflamado e tá perdendo. Às vezes as pessoas acham que o comer várias vezes ao dia ela vai aumentar os seus níveis nutricionais, pelo contrário. O próprio carboidrato, o trigo, por exemplo, é um antinutriente. Então ele é responsável às vezes por impedir que você absorva bons nutrientes da parte boa que você come. De vegetais, carnes, enfim. Então acontece que muita gente tem esse fator de deficiência nutricional e nem sonha. Aí quando ela faz jejum, ela perde peso, ela vai comer menos, ela vai sentir mais essa deficiência, porque ela também vai comer menos vezes, ela vai ter menos frequência alimentar. Daí ela pode ser que tenha um ciclo aí de queda de cabelo, de ficar mais fraco, mas não é pelo jejum, né? O problema é que as pessoas às vezes fazem jejum e não comem corretamente na janela alimentar, então ela fica sem nutrientes. Vocês têm que entender que esquece essa história de calorias. O nosso corpo precisa de nutrientes, nutrição, né? Que é vitaminas, minerais, aminoácidos, isso. Então, se você vive lá uma dieta à base de pão com doce de leite e macarrão, você não tem nutriente nenhum. E cada vez mais essa deficiência vai ficar mais intensa. E aí o cabelo cai mesmo, a pessoa às vezes nem fez jejum, ela tem queda de cabelo, ela tem todos esses sintomas que eu falei, mas não tem a ver com o jejum. Porque se você faz jejum e tem uma boa alimentação e suplementa, você vai estar repondo aí as necessidades do seu organismo, né? Que a maioria das pessoas tem necessidades. E aí fica essa confusão, mas eu não sei, eu não entendo esses profissionais que ficam falando pro povo comer pão com doce de leite, que vai ficar bem nutrido. Você vai... é incrível, enfim. Mas isso é assunto para outra live, a gente poderia falar aqui por horas. Estou com 63 anos, pesava 86. Depois de um ano, estou com 64. Jejum é vida. Gratidão sempre, Flávia. Ai, querida, gente, 63 anos. Ela saiu dos 86 quilos para os 64 quilos. Tá vendo? Ó, 63 anos. Aí você fala, não, jejum é só para blogueira, só para as novinhas.
Ai, gente, não, é cada uma que eu escuto. Tá vendo a senhora ali, deixa eu ver o nome dela, que tem, ela é Odete, tá vendo? 63 anos, gente. Agora me diz se você tem esse resultado comendo pão com doce de leite. Se tiver, me avisa, que eu não conheço. Quais os suplementos posso tomar além do magnésio? Existem muitos, tá? Então, lá no desafio a gente vai abordar com mais detalhes. Como faço para me consultar com você? A gente tem o link do WhatsApp ali. E lembrando, às vezes, a gente recebe muita mensagem diariamente. A gente tem uma equipe e às vezes precisa ter um pouco de paciência, esperar, porque as meninas ficam sempre sobrecarregadas, tá? Então, mande sua mensagem ali que você vai ser respondida. Talvez não instantaneamente, mas você vai ser respondida e você vai conseguir agendar sua consulta, tá bom? Lembrando que depois da Páscoa também eu estarei indo novamente para São Paulo, onde eu faço os atendimentos presenciais, que lá a gente consegue fazer a biorressonância, ver vitaminas, minerais, enfim, uma consulta incrível. É uma consulta mais personalizada, algo mais específico para o teu caso, né? Então, quem está na região de São Paulo vale muito a pena. Gente, eu vou deixar essa live salva. Gratidão aí, bom domingo para vocês e até mais. Daqui a pouco eu vou postar um protocolo para vocês também aqui no Instagram, pré-Páscoa, para vocês se prepararem até pro desafio da próxima semana, tá bom? Para vocês sentirem o gostinho aí, quererem entrar com tudo aí depois da Páscoa. Beijão para vocês, até mais. Tchau, tchau.